falar aqui sobre a psicologia das massas e a análise do eu, segundo Sigmund Freud. A psicologia de grupo interessa-se assim pelo indivíduo como membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de uma profissão, de uma instituição ou como parte componente de uma multidão de pessoas que se organizam em grupo numa ocasião determinada para um intuito definido. A descrição de Delebon da mente grupal esclarece mais uma vez o assunto que se uma psicologia interessa em explorar as predisposições, os impulsos instintuais, os motivos e os fins de um indivíduo até as suas ações e suas relações com aqueles que lhe são mais próximos, houve-se atingido completamente seu objetivo e esclarecida a totalidade dessas questões. Com suas interconexões, defronta-se então subitamente com uma nova tarefa, que parente ela se estenderia incompleta. Seria obrigada a explicar o fato surpreendente de que, sob certas condições, esse indivíduo, a quem havia chegado a compreender, pensou, sentiu e agiu de maneira inteiramente diferente daquelas que seria esperada. Essa condição é a sua inclusão numa reunião de pessoas que adquiriu a característica de um grupo psicológico. O que é, então, um grupo? Como adquire ele a capacidade de exercer influência tão decisiva sobre a vida mental do indivíduo? E qual é a natureza da alteração mental que ele força no indivíduo? Então, deixarei que Le Bon fale por si próprio. Diz ele: a peculiaridade mais notável apresentada por um grupo psicológico é a seguinte: seja quem forem os indivíduos que a compõem, por semelhantes ou dessemelhantes que seja seu modo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados no grupo coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se encontrasse em estados de isolamento. Há certas ideias e sentimentos que não surgem ou que não se transformam em atos, exceto no caso de indivíduos que formam um grupo. O grupo psicológico é um ser provisório formado por elementos heterogêneos que por um momento se combinam, exatamente como umas células que constituem um corpo vivo. Formam, por sua reunião, um novo ser que apresenta características muito diferentes daquelas possuídas por cada uma das células isoladamente. Então, para obter, de qualquer modo, um vislumbre delas, é necessário, em primeiro lugar, trazer à mente a verdade estabelecida pela psicologia moderna, a de que os fenômenos inconscientes desempenham papel inteiramente preponderante não apenas na vida orgânica, mas também nas operações da inteligência. A vida consciente da mente e da pequena importância em comparação com a sua vida inconsciente. O analista mais sutil, o observador mais agudo, dificilmente obteve êxito em descobrir mais do que um número muito pequeno dos motivos conscientes que determinam sua conduta. Le Bon pensa que os dotes
particulares dos indivíduos se apagaram no grupo e que, dessa maneira, sua distintividade se desvanece. O inconsciente racial emerge. O que é heterogêneo submerge no que é homogêneo. Como diríamos nós, a superestrutura mental, cujo desenvolvimento nos indivíduos apresenta tais semelhanças, é removida e as funções inconscientes, que são semelhantes em todos, ficam expostas à vista. Assim, os indivíduos de grupo viriam a mostrar um caráter médio, mas Le Bon acredita que eles também apresentam novas características que não possuíam anteriormente e busca a razão disso em três fatores diferentes. O primeiro é que o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente por consideração numéricas, um sentimento de poder invencível que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ficará ele ainda menos disposto a controlar-se pela consideração de que, sendo grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o sentimento de responsabilidade que sempre controla os indivíduos desaparece inteiramente. Segundo nosso ponto de vista, não precisamos atribuir tanta importância ao aparecimento de características novas para nós. Seria bastante dizer que, num grupo, o indivíduo é colocado sob condições que lhe permite arrojar de si as repressões de seus impulsos instintuais inconscientes. As características aparentemente novas que então apresenta são, na realidade, as manifestações desse inconsciente, no qual tudo o que é mal na mente humana está contido como uma predisposição. Não há dificuldade alguma em compreender o desaparecimento da consciência ou do senso de responsabilidade. Nessas circunstâncias, há muito tempo, a seção nossa que a ansiedade social constitui a essência de que é chamado de consciência. A segunda causa, que é o contágio, também intervém para determinar nos grupos a manifestação de suas características especiais e, ao mesmo tempo, a tendência que devem tomar. O contágio é um fenômeno cuja presença é fácil estabelecer e difícil explicar. Deve ser classificado entre aqueles fenômenos de ordem hipnótica que logo estudaremos no grupo. Todo sentimento e todo ato são contagiosos e contagiosos em tal grau que o indivíduo pontualmente sacrifica seu interesse pessoal ao interesse coletivo. Trata-se de aptidões bastante contrárias à sua natureza e de qual um grupo dificilmente é capaz, exceto quando faz parte de um grupo. Para compreender esses fenômenos, é necessário ter em mente certas recentes descobertas psicológicas. Sabemos hoje que, por diversos processos, um indivíduo pode ser colocado numa condição em que, havendo perdido inteiramente sua personalidade consciente, obedece a todas as sugestões do operador que o proviu dela e comete atos em completa contradição com seu caráter e hábitos. As investigações mais cuidadosas parecem demonstrar que um indivíduo imerso por certo lapso de tempo no grupo em ação, se descobre, seja em consequência da influência magnética emanada do grupo, seja devido a alguma outra causa por nós ignorada, num estado especial, que se assemelha muito ao estado de fascinação em que o indivíduo hipnotizado se encontra nas mãos do hipnotizador. A personalidade consciente desvanece inteiramente, a vontade e o discernimento se perderam. Todos os sentimentos e o pensamento inclinam-se na direção determinada
pelo hipnotizador. Então, temos aqui outra importante comparação para ajudar-nos a entender o indivíduo no grupo. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de um grupo organizado, o homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto, numa multidão, é um bárbaro, ou seja, uma criatura que age pelo instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a feracidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Le Bon demora-se então especialmente na redução da capacidade intelectual que o indivíduo experimenta quando se funde no grupo. Abandonemos agora o indivíduo e voltemos-nos para a mente grupal. Tal como delineador por Le Bon, ela não apresenta um único aspecto que uma psicanalista encontre qualquer dificuldade em situar ou em fazer derivar de sua fonte. O próprio Le Bon nos mostra o caminho apontado para sua semelhança com a vida mental dos povos primitivos e das crianças. Desde que não se acha em dúvida quanto ao que constitui verdade ou erro, e além disso, tem consciência de sua própria grande força. Um grupo é tão intolerante quanto obediente à autoridade. Respeita a força e só ligeiramente pode ser influenciado pela bondade, que encara simplesmente como forma de fraqueza. O que existe de seus heróis é força ou mesmo violência que se dirige, oprimido e temer seus senhores fundamentalmente, é inteiramente conservador e tem profunda aversão por todas as inovações e progressos, e um respeito ilimitado pela tradição, a fim de fazer um juízo correto dos princípios étnicos do grupo. Há que levar em consideração o fato de que, quando indivíduos se reúnem num grupo, todas as suas ambições individuais caem e todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos que neles jazia adormecidos como relíquias de uma época primitiva, são despertados para encontrar gratificação livre. Mas, sob a influência da sugestão, os grupos também são capazes de elevadas realizações sob forma de abnegação, desprendimento e devoção a uma ideia. Ao passo que, como os indivíduos isolados, o interesse pessoal é quase a única força motivadora. Nos grupos, ele muito raramente é proeminente.